Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista, a SAP. Os domingos cá estamos para uma análise dos principais assuntos da semana, com os nossos comentadores residentes. Boa noite ao Salomão, boa noite ao Tomás. Vamos começar por olhar para os temas da semana. Hoje começo pelo Salomão. Escolheu como assunto da semana um seminário sobre dinâmicas da criminalidade. Boa noite, muito obrigado. Eu, esta semana, quero comentar muito brevemente um seminário muito importante que foi inaugurado sexta-feira pelo Presidente da República sobre as dinâmicas da criminalidade em Moçambique. Trata-se de um evento, quanto a mim, bastante importante no contexto da sofisticação, do aprimoramento dos métodos de combate a novas formas de criminalidade. É que, de algum tempo para cá, a criminalidade em Moçambique tem assumido sofisticação crescente perante uma suposta inércia de evolução dos métodos de investigação criminal. E eu penso que este é um fórum apropriado para se discutir e aprimorar as novas formas de inteligência policial, as novas formas de inteligência do Ministério Público e de outras forças de investigação criminal com vista a encontrar um antídoto que reduza o índice de criminalidade que é crescente e, por seu turno, contribui para afugentar os investimentos e contribui para que certos empresários com algum peso econômico no nosso tecido empresarial se abstenham de vir a Moçambique, se abstenham de residir em Moçambique e, consequentemente, também fazem migrar os seus capitais de Moçambique para os países onde residem, exatamente devido à situação de criminalidade. Portanto, eu penso que deste evento deveriam sair estratégias de médio e longo prazo sobre como inverter a situação, sob pena do país, daqui a algum tempo, ser conhecido como um país onde as pessoas não devem canalizar os seus investimentos. Muito bem. O Fernando escolheu, como assunto da semana, o simpósio sobre os 30 anos da morte de Samora Machel. Boa noite. Parece que esta semana andamos os dois muito sentados em seminários e simpósios. Eu escolhi este simpósio pela atualidade dos temas que foram escolhidos para assinalar os 30 anos da morte do presidente Samora Machel. Eu acho que o Centro de Documentação Samora Machel, a própria senhora Graça Machel, que é a patrona não só do evento, das próprias reflexões que este centro patrocina, foi muito feliz em, por exemplo, não avançar sobre resistir à tentação do modismo de falarmos sobre descentralização, que é o tema do momento. Mas, de qualquer forma, ao se propor o tema de ressignificação de cidadania, de identidade nacional, de pátria, de algum modo estão a vir à colação determinados conceitos que é preciso questionar, interrogar à luz de uma outra nova perspectiva de diversidade e de pluralismo, que é a sociedade onde nós vivemos e que alguns tentam resistir a essa evolução dos tempos. E convocou várias artes e saberes, nomeadamente as artes, a literatura, a sociologia, a antropologia, a ciência política, que são saberes muito importantes para questionarmos determinados conceitos, nomeadamente estes conceitos de identidade nacional e de cidadania, e de afastarmos o tabu do chavão da unidade nacional que todos temos que construir. Não, é importante questionarmos esta nossa diversidade, e essa nossa diversidade é importante e só nos enriquece e não é uma adversidade. Por outro lado, também acho muito importante que a senhora Graça Machel foi buscar a Universidade Eduardo Mondlane, que anda muito mal nestes dias em termos de pluralismo e diversidade, mostrando que muitos dos académicos que trabalham naquela universidade são pessoas muito válidas, têm ideias próprias, têm alguma dose de coragem em dar a cara por determinados conceitos, não obstante todo um clima de repressão e de desconfiança em relação à Universidade Estatal, nomeadamente em relação aos últimos episódios com o professor Gilles Stag e com a recusa de homenagearmos José Jaime Macuano, que aliás foi um dos intervenientes neste simpósio.
Muito bem, esta também foi uma semana nefasta dos jornalistas, porque perdemos 3 colegas em acidente de viação no distrito de Monapo, na província de Nampula. São eles Inocêncio João, da Rádio de Moçambique, Leonardo Gasolina, do Jornal A Verdade, Arsénio Marques, que é operador de câmara da TV Gêmeas, e ainda há mais feridos, portanto, são 3 dos 4 falecidos estes, porque o motorista do carro também perdeu a vida, e ainda 5 feridos, 3 dos quais gravemente feridos, que são todos eles jornalistas. Há 2 semanas tínhamos perdido também um jornalista, que é o jornalista do Diário de Moçambique, Luís Fernandes, em Manica. Os acidentes de viação, portanto, a continuarem a ceifar vidas e, no caso particular, a atingir a nossa classe. Queremos então deixar essa nossa solidariedade. Não sei se tem algumas palavras relativamente a estes nossos colegas que perderam a vida esta semana. Bem, é assim, os jornalistas são parte da nossa sociedade e são parte também de toda a problemática do sangue na estrada. Quando os jornalistas aceitam viajar a velocidades loucas, como são as delegações ministeriais, as delegações presidenciais, as delegações com escolta militar, ora, estão sujeitos exatamente a ter mais acidentes. E eu estou certo, se for a ser investigado, e nos 2 casos foram situações de capotamentos que os carros não iam às velocidades regulamentares. A outra coisa também, e isto os jornalistas também têm que ter cuidado, é que há muito laxismo em relação às normas de segurança, nomeadamente à utilização de cinto de segurança, nomeadamente em relação aos bancos traseiros, quer das cabines duplas, quer dos próprios carros de turismo. E eu já estive em várias situações deste género e chegámos ao ponto de parar o motorista e dizer ao motorista, se ele insistisse com essas velocidades, nós não prosseguiríamos a marcha nesse carro, e o argumento é sempre, mas isto é uma comitiva, temos que respeitar a velocidade da comitiva, senão vamos ser tirados fora. Ok, é melhor sairmos fora do que corrermos o risco de ser mortos. Portanto, às vezes, nós jornalistas, também facilitamos esta situação de nos tornarmos mais vulneráveis a acontecimentos funestos desta natureza. Salomão. Não, simplesmente lamentável. Trata-se de jovens muito promissores que tinham ainda muito por dar na nossa profissão. E estas mortes são mortes brutais, mortes estúpidas que acontecem do nada, quer dizer, que acontecem do nada, porque o carro está a andar normalmente, quer dizer, normalmente não, a uma alta velocidade, as pessoas acham que isso é normal e de repente acontece uma situação destas. E veja lá que nos 2 casos que estão separados por escassas 2 semanas, os carros viraram sozinhos, capotaram sozinhos, não houve nenhum choque, não houve obstáculo. Os carros estavam normais, estavam a andar aparentemente em condições normais, mas isto aconteceu. E eu penso que a questão fundamental é que nós, os próprios, devemos ser muito vigilantes e controlar as velocidades. Há pouco tempo aconteceu também um episódio um pouco macabro aqui na província de Inhambane. Um autocarro transportando passageiros sem iluminação, foi fazer acidente e feriu umas 10 pessoas. Quer dizer, os passageiros estão lá, estão a ver que esse carro não tem luzes, mas estão sentados na esperança de que vamos chegar. Quer dizer, eu penso que os passageiros têm que ser cidadãos, têm que ser pessoas com algum ativismo, pessoas que dizem que isto põe em causa os meus direitos, põe em causa a minha vida, então para. Então, é preciso nós começarmos a exercer a nossa cidadania em todos os círculos onde estivermos, mesmo que estejamos dentro de uma comitiva que anda a uma velocidade estonteante, nós temos que dizer que não, as nossas vidas valem mais do que a pressa que a comitiva tem. E eu penso que nós temos que começar a ser mais proativos para impedir que a gente morra todos por causa de comportamentos anómalos adotados quer por escoltas, ou chefe de escoltas, ou por outros interesses que a gente não sabe. O que é certo é que os acidentes de viação continuam a ceifar muitas vidas. Um estudo que foi feito esta semana pelo CIP, que mostra algumas das causas, nomeadamente um esquema de venda de cartas de condução que envolve várias escolas devidamente identificadas nesse estudo, e apresenta também alguns dados que têm a ver com o número de vítimas de acidentes de viação. Só para 2014, a título exemplificativo, fala de cerca de 2.000 acidentes que vitimaram cerca de 3.000 pessoas.
ou seja, em cada acidente há pelo menos, vamos lá, um morto, não se diz, mas um morto e meio, pelo menos estatisticamente, relativamente aos dados, o que é um caso que nos tem que levar, de facto, a uma reflexão, e o país tem que despertar definitivamente, porque os acidentes de viação também constituem perdas para a economia nacional. Vamos avançar para os temas que elegemos para esta noite. O primeiro tema tem a ver com a nomeação do novo governador do Banco de Moçambique, no auge da crispação entre o governo e a comunidade internacional, portanto, liderada pelo FMI e Banco Mundial. O Presidente da República foi buscar precisamente um quadro sénior destas instituições para liderar o Banco Central. Rogério Zandamela é um quadro que está há 28 anos a trabalhar no FMI e com trabalho praticamente em todo o mundo representando o FMI. Fernando, vou começar por ti. Será apenas uma mera coincidência a escolha este perfil para o governador do Banco de Moçambique? Não, de modo algum. Aliás, podemos ver a olho nu todas as implicações e todas as justificações e motivações para uma nomeação desta natureza. Eu diria que, do ponto de vista político, uma nomeação desta natureza chega com um atraso de 1 ano e 8 meses. Ou seja, o Presidente Nyusi, quando tentou este tipo de nomeações e iniciativas em janeiro de 2015, enfrentou uma série de bloqueios. Aliás, esta própria nomeação, e se virmos as reações de determinados setores, já enfrenta uma bateria de críticas, mas eu acho que iremos lá a estas questões de natureza política. De qualquer forma, é assim, o Presidente jogou em vários tabuleiros. É inquestionável do CV de competência e de experiência deste economista moçambicano. 2, isto vai ao encontro dos setores da sociedade moçambicana que acham que há muitos moçambicanos com competência e com credenciais para ocupar postos governamentais que não têm que sair do alfobre e dos armazéns do partido Frelimo. 3, para uma situação complicada e crítica como estamos a enfrentar, não é com um mero aparatico, um comissário político que vamos resolver estes problemas. É com políticas de coragem, com políticas de mudança que se resolvem esses problemas. Quarta questão, e aqui começam também outras interrogações. Será que o senhor Rogério Zandamela vem aqui com as receitas habituais do FMI, que nós sabemos que é apertar mais o cinto, cortar nas taxas, cortar na liquidez, ou propõe-se a fazer um olhar lúcido sobre a nossa economia, que determinadas receitas e modelos do FMI não se aplicam mecanicamente, para que, quer política monetária, política fiscal, se possam combinar e possamos dar respostas ao tecido de produção e ao tecido empresarial moçambicano. A questão que eu queria, muito sucintamente, que o Fernando respondesse é: acha que isto foi uma tirada do Presidente, no sentido de, face ao contexto atual e as desinteligências que estamos a enfrentar com estas instituições, melhor irmos buscar uma pessoa que consiga interagir com elas? Ou é uma imposição do FMI? Não, é uma combinação de dois fatores. Aliás, a Presidência, em contacto com outros setores, tentou outras sugestões, tentou inclusivamente outras pessoas que eventualmente e politicamente seriam muito mais simpáticas para o Governo e não conseguiu estes recrutamentos. Portanto, mas isto significa que é uma combinação de fatores. Capacidade técnica, mas também, claramente, está a mandar uma mensagem com o ramo de oliveira a dizer: queremos a paz com o Fundo Monetário Internacional, e é muito importante ter essa paz com o Fundo Monetário Internacional. Samuel, qual é a tua leitura? Isto é uma tirada do Presidente, dizer nada melhor quando tens um inimigo, colocar alguém que conhece o inimigo
inimigo, entre aspas, ou foi mais uma das cartilhas do FMI? Não, eu acho que o presidente já demonstrou no passado, no ano passado, por exemplo, quando foi buscar o Dr. Mateus Magala para presidente da EDM, presidente do Conselho de Administração da EDM, foi buscá-lo no BAD, Banco Africano para o Desenvolvimento, e só com esse gesto demonstrou que ele não está limitado aos quadros que estão visivelmente com ele aqui perto. Pensou fora da caixa, como exatamente. Ele está a demonstrar a capacidade de sair da rotina e procurar pessoas que, sendo moçambicanas, nunca foram utilizadas por Moçambique, pelo menos adequadamente. Então, eu penso que isto é continuação dessa coragem demonstrada aí. E, de facto, uns meses ou um ano depois de ter ido buscar o Dr. Mateus Magala para a EDM, os resultados são visíveis. Quer dizer que há uma transformação profunda dentro da EDM, mas precisamente por causa da mentalidade e da soltura do próprio Magala. Quer dizer, sem compromissos. Não tem compromissos locais. Então, é a mesma coisa que vai acontecer provavelmente com Rogério Zandamé. É um quadro sénior deste país, há 39 anos a viver fora do país, dos quais 28 dentro do FMI. Então, fez formação superior lá fora, tem muitas experiências. Então, ele aparentemente, quer dizer, chega no Banco de Moçambique, aparentemente não é amigo de ninguém. E também não está muito vinculado. Acho que o compromisso que ele tem é com o Presidente da República. E se calhar nem conhece todos os membros da Comissão Política, essas coisas todas, já há de conhecer, porque está cá no país. Mas ele está em condições morais, porque neste momento o Banco de Moçambique não só precisa de um tecnocrata, mas precisa também de alguém com alguma credibilidade moral para reverter a situação em que o Banco de Moçambique se encontra. Lembra-se que a partir de abril, que o presidente cessante, do governador cessante do Banco de Moçambique, afirmou que não sabia o que é isso de Proíndicos, não sabia que havia uma empresa chamada Proíndicos. Afinal de contas, no mês anterior, tinha o governo feito um pagamento de uma tranche da própria Proíndicos. Agora, o governador do Banco Central não sabe. Então, essas coisas todas começaram a manchar alguma credibilidade dele. E os episódios mais recentes, agora, quando já tinha praticamente terminado o seu segundo mandato, a questão das férias, a questão da austeridade versus a opulência, ostentação, opulência nas férias do governador do banco. Porque em política não basta ser factual, é preciso parecer. Então, parece que... Não se pode receitar aos outros aquilo que nós próprios não somos capazes. Exatamente, está a receitar a austeridade a nós e vai para Miami passar bem. Então, isto tudo, do ponto de vista político, do ponto de vista moral, e depois numa situação em que há uma derrapagem constante do metical. Veja que o orçamento retificativo baseava-se numa taxa de câmbio estável em 52 meticais por dólar. Agora estamos a caminho de 80. Já estamos nos 80. Estamos no 80 e tal. Então, quer dizer que todo aquele orçamento que foi previsto para o orçamento retificativo fica corroído antes de ser aplicado. Quer dizer, estamos perante uma gestão cambial, digamos, desastrosa do nosso metical. E, nesta altura, era necessário trazer não só uma pessoa com capacidade de fazer parar isto, mas com alguma credibilidade moral. E, em segundo lugar, isto é uma clara resposta. Quer dizer, nada melhor do que o funcionário deles para conversar com eles. E eu penso que a equação ainda não está completa. Eu penso que há de haver uma remodelação no Ministério do Plano e Ministério da Economia e Finanças, onde também é provável que o presidente siga a mesma linha de procurar quadros nacionais, que até já trabalharam no Ministério das Finanças. E há muitos, sobretudo no Banco Mundial. Exatamente, Banco Mundial, FMI, por aí, estão aí representantes nossos em vários países por aí fora. E eu penso que o presidente vai seguir esta linha, porque esses quadros, sendo moçambicanos, têm sido muito pouco utilizados por Moçambique, a bem de Moçambique. Quer dizer, estão aí. Agora, coloca-se outro desafio. Estes quadros têm remunerações
acima da média das remunerações em Moçambique. Agora, é preciso saber como acomodar estas questões todas, convencê-los a voltar, como convencê-los a voltar ao país e como deixá-los trabalhar. Porque outra coisa é voltar, depois chega aqui, quando quer fazer isto, é para não, o governo não aceita porque o partido não decidiu. Quer dizer, você não vai empatar um quadro deste calibre, chegar aqui, quer andar, não pode andar. Quer implementar o que ele sabe fazer, não pode. Quer fazer economia real, macroeconomia, etc., não é possível, porque ainda falta uma reunião para decidir, porque ainda falta o camarada tal para dizer sim ou não. Então, eu penso que é preciso criar aqui um quadro interno que permita que essas pessoas trabalhem à vontade e assim o país pode mudar. Muito bem. Pelo menos a vontade eles estão a demonstrar. Exato. O José Zandamela vive há 39 anos fora do país, como ele próprio fez questão de dizer. Só uma curiosidade, o Metical nem sequer estava em vigor quando ele saiu, portanto, para fora do país. O Metical é de 80, portanto, para hoje estamos a falar de 36 anos. Ser um outsider da nossa realidade, uma pessoa fora, que não está ligada a esta nossa realidade, é uma vantagem ou não? Tem os seus problemas, mas dentro do quadro que o Salomão aqui traçou, tem muitas vantagens, porque muitas das decisões que ele tomar, e toda a gente espera que ele tome decisões e não ande como tradicionalmente todos os nossos decisores políticos que têm que acomodar o interesse A, B e C e esperar pela decisão Y e Z. Em princípio, ele terá a capacidade de tomar as suas decisões sem ter que ter esse tipo de sensibilidades. Aliás, eu posso dizer, porque fui colega do Rogério Zandamela na universidade, que é uma pessoa com uma personalidade muito forte e que rapidamente poderá, inclusivamente, bater com a porta se encontrar este tipo de jogadas de corredor e jogadas políticas. Portanto, para ele assumir esta posição é porque teve uma série de garantias que tem, de algum modo, mãos livres para atuar e que não poderá fazer política, e o governador do Banco Central tem que fazer política, não pode fazer política de mãos atadas. Salomão, também lhe pergunto a mesma coisa. Ele ser um outsider é uma vantagem? Quando olho para o enorme currículo dele, uma pessoa doutorada em economia pela John Hopkins, tem de ser um quadro de grande referência. Trabalhou praticamente no mundo inteiro. Sim, menos em Moçambique, praticamente. Exato. Isso é uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem. E, rapidamente, eu em 1990 estive nos Estados Unidos por 6 semanas. Então encontrei vários PhDs moçambicanos. A Howard University estava lá, o Luís Serapião estava. Eu fui visitá-los, fui às cátedras deles. Eu vi que eles tinham muitos conhecimentos sobre o mundo, sobre a academia, mas sabiam muito pouco sobre Moçambique. Quer dizer, o tempo que levaram fora do país fazia deles fazer análises, fazer conjecturas muito desastrosas sobre a realidade nacional. Muitas vezes com base em relatórios que são feitos a partir de escritórios do FMI. De tal forma que eu, conversando muitas vezes com o Dr. Luís Serapião, no fim ele diz que eu posso te fazer uma pergunta. Eu sim, mas tu não és do SNASP? Eu disse, não sou. É que eu tenho medo de moçambicanos, porque todos os moçambicanos que andam aqui são dos serviços secretos. Eu disse, não, nada disso, eu sou jornalista. Então, isto para dizer o quê? Para dizer que o tempo que as pessoas levam lá fora vão criando estereótipos à volta da realidade nacional. E depois, quando chegam aqui, muitas vezes, há dificuldade de enraizamento. Um ajustamento. Sobretudo também, porque no Banco de Moçambique só saiu o governador e o vice-governador. A equipa toda está ali, a equipa que vai trabalhar com ele. E aquela equipa também tinha expectativas. Alguns no próprio Banco de Moçambique estavam à espera que, ao sair o Ernesto Gove, alguns seriam promovidos ou para vice-governadores ou para alguma coisa. E eu penso que foi uma jogada muito inteligente do Presidente da República. Uns 3 meses antes de esta fase, retirou o vice-governador, que poderia aspirar naturalmente ser governador.
Então foi encarregue de outras funções. Então o Banco de Moçambique ficou sem vice-governador. Logo ficou sem um sucessor imediato do governador. E depois sai o governador e vem uma pessoa que não estava dentro do elenco governativo do Ernesto Gove. Isso, por um lado, é uma vantagem, porque ele não está comprometido com ninguém, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande, porque ele tem que compatibilizar os vários interesses e tem que ver até que ponto este Conselho de Administração que o Ernesto Gove deixa se ajusta à ação política dentro do banco do novo governador. Ou, provavelmente, ele próprio poderá sugerir um outro Conselho de Administração por forma a adequar-se à nova conjuntura. Vamos olhar para aquilo que são, o que é que nós podemos esperar, já falámos do perfil dele. Na despedida esta semana do representante presidente do FMI em Moçambique, ele dizia que o FMI estava satisfeito, em parte, com aquilo que diz respeito ao cumprimento por parte do Governo das recomendações de política monetária e orçamental feitas pelo FMI. E quando olhamos para a política monetária, sobretudo a parte da política monetária, é certo também a parte fiscal, houve grandes transformações, vemos políticas muito restritivas, completamente, com subidas das taxas diretórias, se traduziu então no encarecimento do dinheiro. Ontem não, na quinta-feira, na sua tomada de posse, o novo governador do banco falava em sacrifícios enormes que é preciso consentir. E quando vemos uma política monetária muito restritiva, lembramos sempre que esta é a cartilha do FMI. O que é que podemos esperar de uma pessoa, de um nado e criado no FMI dentro destas políticas? Podemos esperar alguma mudança relativamente a este tipo de... Todos nós esperamos mudanças, porque sobre esse ponto de vista o governador Gove é repreensível, ou seja, ele também tentou seguir direitinho a cartilha do FMI, não obstante todos os sinais vermelhos e todas as campainhas que começaram a tocar, a dizer o setor privado não tem, deixou de ter dinheiro para produzir. Há aqui uma contradição entre apelos à produção e produtividade, quando os setores produtivos não têm dinheiro para produzir. Ora, se o novo governador Zandamela continuar essas políticas, não só vai encontrar hostilidade do tecido produtivo moçambicano, como todo este apertar de cinto demonstra que não é possível ir só por aí. É uma combinação de políticas monetárias, políticas fiscais. Por exemplo, há uma grande decepção em relação ao orçamento retificativo, que não é da esfera do governador Zandamela, mas vem aí uma delegação do FMI exatamente para ver se aqueles cortes no orçamento retificativo foram no sentido correto, nomeadamente se cortaram na gordura do governo ou só apertaram mais o cinto ao setor privado. Portanto, há uma expectativa e é por aí que este governador tem que dar respostas também na direção certa, porque o resto da cartilha já sabemos por onde ele vai, é a política do FMI. A outra questão, e esta questão é muito, muito sensível, é muito central e foi mais uma vez sublinhada esta semana pelo representante cessante Alex Segura do FMI, está em cima da mesa a Auditoria Internacional Forense e ele diz claramente este assunto não tem sofrido progressos. Ora, uma das cartadas em relação ao governador do banco é de ver se, ao nomear um seu quadro, de algum modo amolece a posição do FMI em relação a esta questão, nomeadamente em relação à audiência que o presidente Nyusi tem marcado em Washington com a senhora Christine Lagarde. Vamos daqui a pouco falar sobre isso. Salomão, também queria ouvir a tua opinião. Como é que se ajusta, do ponto de vista de políticas, daquilo que é a nossa expectativa do tecido empresarial, o novo governador
num contexto em que politicamente há discursos que falam de aumentar a produção e a produtividade. Na prática estamos a falar de estimular a economia, mas estamos a falar de estimular a economia num ciclo completamente recessivo, quando não conseguimos, por exemplo, estimular a economia num ciclo mais expansivo que vivemos nos últimos anos. É aí onde reside, como se diria, o busilis da questão. É aí onde vamos ver o engenho e o gênio do novo governador do Banco Central, porque está a apanhar o Banco Central numa altura de recessão clara da economia e da restrição monetária bastante cercada, bastante cerrada, e espera-se dele alguma coisa. Agora, o que é que vai acontecer? Vai conseguir conter a questão da desvalorização do metical e a subida da inflação? Em que medida isso vai acontecer? Há de conseguir, a médio prazo, devolver algum fôlego financeiro ao setor empresarial, ou vai continuar a política atual de apertar até não ter nada para apertar? Então, é aí onde a equação está, porque os apelos do governo, até houve uma coisa que o presidente disse muito interessante na FACIM, disse que no próximo ano temos que começar a produzir comida. Afinal, é só no próximo ano que temos que começar a produzir comida. Este tempo todo estamos a fazer o quê? Então, quer dizer que o próprio presidente tem uma expectativa de que no próximo ano há de haver alguma mudança na situação conjuntural. Agora, que tipo de mudança é essa e que tipo de produção, que tipo de financiamento estará disponível para a produção? Porque o grande problema da produção em Moçambique é financiamento. Todos os dias estão a fechar empresas, porque não estão capazes de comprar matérias-primas, porque as matérias-primas estão cotadas em dólares. E o dólar todos os dias está a ficar cada vez mais caro. E, por exemplo, esta semana passada, dia 1, o saco de cimento já na porta da fábrica passou para 370 meticais. Então, como é que vai ser comercializado aqui fora? Vai ser mais do que 400 meticais na cidade de Maputo, acima de 400 meticais. Então, isso aí retrai a construção civil, retrai muitas empresas que poderiam fazer alguma coisa. Agora, qual é a magia que o novo governador do banco pode usar neste contexto para, pelo menos, devolver alguma lufada de ar fresco à economia nacional? Esse é que é o problema. Ele já disse que não tem nenhuma varinha mágica, mas, Fernando, vai preciso tela, de facto, para restaurar a credibilidade internacional, a confiança dos credores e dos investidores. Precisa muito mais do que palavras, é preciso ter a varinha mágica. Não, é assim, os números estão todos em cima da mesa e o governador do banco tem que olhar para esses números e fazer infletir esses números, nomeadamente, por exemplo, as nossas reservas externas que não param de descer. Neste momento, por exemplo, o governador já deve ter na sua secretária os resultados destas restrições à utilização dos cartões de crédito. Infelizmente para o anterior governador, os resultados do primeiro semestre são desastrosos. Ou seja, com as restrições, aumentaram e em muito a utilização dos cartões de crédito no exterior quando comparados ao ano de 2015. Portanto, como toda a gente disse, esta medida não foi uma medida prudente e, portanto, está a ter os seus reflexos negativos porque aumentou mais o consumo no exterior e apenas utilizando os tais de cartões de crédito. As questões em relação às exportações e à conversão automática das exportações em meticais. O que é que isto ocasionou? Que todos os exportadores estão a criar as suas contas bancárias no exterior em dólares e outras moedas externas e não fazem entrar no país esses dólares porque esses dólares são convertidos em meticais e são convertidos em meticais não a esse câmbio
dos 80 meticais, mas ao câmbio que o banco naquele dia decidiu converter. Portanto, há questões que o governador pode fazer e pode infletir muitas políticas, mesmo nas questões, nas questões dos números. Por exemplo, ouvir mais a banca comercial. A banca comercial, neste momento, está em pé de guerra com o Banco Central. Este governador tem que restabelecer a paz entre a banca comercial e o banco de reserva, porque é vital que haja uma boa cooperação entre a banca comercial e o Banco Central. Vamos avançar para o segundo tema, que está intimamente relacionado com este, porque tem a ver com a despedida do representante residente do FMI aqui em Maputo, que reiterou então que o FMI portanto, o FMI continua a ver a auditoria forense internacional como uma condição sine qua non para restabelecer a confiança entre estas instituições e o nosso governo. Tomás, Salomão, vou começar por ti. O que é que isto quer dizer num quadro em que já ouvimos o nosso presidente, pelo menos foi a única pessoa que se pronunciou sobre este assunto, a dizer que não haveria lugar para esta auditoria, seriam as instituições nacionais a fazerem esta auditoria? Não, aqui é uma questão de custo-benefício. Quem ganha, quem perde com este braço de ferro. É uma questão muito simples. Já dissemos aqui noutra ocasião que o FMI, os doadores, não perdem nada se Moçambique continua com o braço de ferro. Não perdem. Não perdem dinheiro, não perdem nada. Agora, nós perdemos. Nós moçambicanos perdemos. E eu penso que pode-se encontrar um meio termo de se negociar. Porque o medo aqui, acho que é das consequências da auditoria forense. As consequências políticas. As consequências políticas. E eu penso que a auditoria forense vai ser feita conjuntamente com instituições moçambicanas. Agora, eu penso que, estando presente as instituições moçambicanas, os doadores o que precisam é luz verde para irem expor aquilo que já conhecem. Eles já sabem onde é que estão essas contas, em nome de quem estão, como é que estão, em que banco estão, em que offshore estão. Agora, a questão é a autorização política para irem buscar essas contas. Olha, o vosso dinheiro é este. Há para já uma mensagem que enviam com esta declaração, no sentido de que não confiam nas nossas instituições para trazer a verdade sobre este assunto. Exato. E depois, sobre esse tipo de questões, são questões irrenunciáveis do próprio FMI. Não basta nomear um quadro do FMI aqui, outro ali, e pensar que isso vai demover a política do FMI. A política do FMI é muito consistente e é feita a vários níveis. Não é apenas um funcionário do FMI estar deste lado, que também passa já a dizer ao contrário daquilo que dizia há um mês, quando estava como funcionário em Washington. E eu penso que aí é preciso nós sermos muito inteligentes, estudarmos cenário A, B e C e vermos qual é desses cenários que é negociável com o próprio FMI com vista a conseguir restaurar a confiança. Ouvi alguns analistas ao longo da semana que disseram que o FMI não é importante para nós. O FMI nunca trouxe solução para os nossos problemas. O FMI só traz problemas. Citaram o caso de Caju, É verdade que o FMI traz muitos problemas, sobretudo quando nos encontra frágeis, do ponto de vista de políticas, do ponto de vista de organização, do ponto de vista de transparência nas nossas contas. Quando nos encontra desorganizados, o FMI pode nos ajudar a desorganizar-nos mais. Mas se o FMI nos encontra com políticas claras, com as coisas transparentes, o FMI pode ser um parceiro fundamental e é necessário termos o FMI do nosso lado e não dizermos que vamos combater o FMI, vamos isolar o FMI. Não vamos conseguir, porque nós aderimos ao FMI. Aliás, nós somos membros do FMI. Nós somos um país membro do Fundo Monetário Internacional. E nós temos que ter o comportamento igual que se espera de todos os outros membros.
Nós não podemos ter um comportamento tipicamente moçambicano, porque nós somos genuinamente moçambicanos. Nós temos que nos comportar de acordo com as normas gerais que regem todos os membros dessa instituição. Então, aqui, o fundamental mas essa auditoria forense, quais seriam as prováveis consequências que poderia ter? Responsabilizar os autores das dívidas escondidas. Afinal, não é isso que o governo também quer. O governo também devia estar interessado. Afinal, quando o governo manda a PGR fazer a investigação, manda esses órgãos todos, não é para responsabilizar os autores. Isso a auditoria forense nos ajuda a clarificar melhor o quadro. Melhor é para o país. Então, se nós ficarmos aqui a fazer um fica-pé, a dizer que não vamos, quem perde somos nós, não é o FMI. O FMI não perde nada com isso. Deixa-me ouvir aqui o Fernando também, a leitura que faz desta declaração do FMI, o papel que pode jogar o novo governador do Banco, se é que pode jogar algum. Vem uma missão do FMI este mês de setembro para avaliar progressos e a partir desses relatórios é que se vai definir um pouco a nossa situação. O Presidente está numa ofensiva diplomática, vai aos Estados Unidos, se é certo, vai à reunião das reuniões anuais da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas claramente percebe-se que agora, mais do que a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, há outras coisas de grande interesse nesta viagem do Presidente. Bem, aquilo que assistimos esta semana foi um reiterar de posições do FMI, nomeadamente em relação à auditoria. Se nos lembrarmos, no princípio da semana, o Governo ou os órgãos de informação afiliados ao Governo, plantou uma notícia a sugerir que o Governo teria pedido apoio ao FMI para indicar técnicos para fazer a auditoria e empresas para fazer a auditoria. Ora, no exercício do contraditório, foi visto que não existe nenhuma iniciativa desta natureza, mas as palavras do Sr. Alex Segura, 3 dias depois, são muito cristalinas em relação a isto. A auditoria é para ir em frente. Claro que nesta deslocação a Washington, claramente, ainda não se perdeu a esperança do tal de plano B e de plano C. Eu acho que aqui era importante, e em relação ao plano B e ao plano C, era o Governo encontrar, e já o dissemos isto aqui, encontrar uma plataforma mais alargada de consensos moçambicanos em relação quer à questão da auditoria, quer em relação à dívida. Há muitos setores na sociedade civil que não morrem de amores pelo FMI, mas têm massa crítica, têm estudos, têm reflexões importantes que o Governo se poderia tomar conhecimento, tomar posse deste conhecimento acumulado da sociedade moçambicana em relação a como devemos ultrapassar estes obstáculos e não haver sociedade civil por um lado, grupos de reflexão por outro, governo por outro. Estas divisões exatamente solidificam e fortalecem a outra parte. Neste momento, o FMI está do outro lado, não obstante nós sermos um membro do FMI. Claro que, por mais voltas que tentemos dar à questão, a questão da auditoria é uma questão política e, como um membro sénior do Partido Frelimo já a colocou, isto pode ser um tema fraturante. Portanto, ir-se dentro do Partido Frelimo e investigarem-se determinadas pessoas pode ser fraturante para o próprio Partido Frelimo. E é isto, em última análise, que se está a tentar afastar. Mas, por outro lado, também é danoso para as nossas próprias instituições, porque estamos a dizer que, afinal, a Procuradoria-Geral da República é uma instituição de terceira categoria e que o nosso próprio Parlamento não tem essa capacidade de investigação que nós todos gostaríamos que tivesse. Ora, se nós somos os tais amantes da soberania, do orgulho moçambicano, também devíamos apostar nessa capacidade, quer da PGR, quer da Assembleia da República, de terem os dentes
e a garra necessária para fazer esta investigação, uma investigação que vá até às últimas consequências. Vamos avançar para o próximo tema. Esta semana houve também uma cimeira dos chefes de Estado da SADC em Bamban, em que a questão dos conflitos, da resolução dos conflitos, era um dos temas principais. Salomão, vou começar por ti. Como é que olha para estas cimeiras da SADC num contexto em que os vários países da SADC estão a viver momentos ou de conflitos ou de instabilidade política? República Democrática do Congo, Madagascar, Zimbábue, Lesoto e nós próprios aqui em Moçambique. Bom, é complicado porque a situação na região tem uma tendência de estar, como disse o Presidente da República, em ebulição. O Presidente da República, como Presidente da Troika, cessante neste caso, ele confessou que teve desafios muito complexos, porque o Moçambique foi escolhido 6 meses depois do novo Presidente ter tomado posse para ser o Presidente da Troika. Numa altura em que nem sequer era vice-presidente da SADC. Normalmente tem sido o vice-presidente da SADC que assume o lugar da Troika. Bom, Moçambique fez aquilo que conseguiu fazer e concentrou-se mais na questão de Lesoto, na questão de Madagascar e um bocadinho na questão da República Democrática do Congo. E não se concentrou o suficiente na questão do Zimbábue e na questão mesmo de Moçambique. Na sua própria questão. Na sua própria questão. O que criou até uma certa, um certo desconforto por parte de algumas pessoas. Lembro-me que houve aquela carta dos clérigos, dos bispos. Dos católicos africanos. Exatamente, que disseram que o papel de Moçambique tinha sido mínimo, não tinha sido suficientemente contundente. E também houve aquela justificação que o ministro Baloy apresentou, que esses processos são muito rápidos, é 1 ano. Você apresenta a Troika durante 1 ano, dentro de 1 ano, espera-se que apresente muitos resultados. Portanto, não é o cargo apropriado para você ir aprender. Tem que ir lá enquanto já aprendeu tudo, chegar lá e começar a atuar. Mas, de toda maneira, o que eu noto é que a SADC ainda está um pouco longe de resolver todos os seus conflitos, porque ainda há muito respeito mútuo entre os membros da SADC, e de se apontarem os dedos com clareza. Parece continuar a ser uma espécie de clube de amigos em que estamos ali com um elemento, por exemplo, estavam em Bambane, mas em Harare estava a arder. Tinha tudo incendiado, ruas, polícia, militares, na rua, atacar cidadãos, mas o chefe do Estado do Zimbábue não podia ser tocado nem questionado sobre esse assunto. De que o senhor está aqui, o seu país está a arder. Quer dizer, tínhamos de estar ali, e Sua Excelência de um lado para o outro. Quer dizer, eu penso que o presidente do Botsuana tem sido um pouco mais crítico, um pouco mais duro nessas questões. Mas se a SADC continuar a ser um clube para os chefes de Estado se autocumprimentarem, se abraçarem, não aflorarem com clareza e frontalidade os problemas que eles próprios deixam nas suas terras para viajar para um terceiro país, para ter cimeira, então vai se tornar irrelevante esta organização, porque é incapaz de debelar qualquer que seja o conflito, por muito pequeno que seja. O conflito de Lesoto, comparado com o conflito de Moçambique, comparado com o conflito de Zimbábue, eu acho que é um conflitozinho no Lesoto. Entretanto, é isso que ocupou os relatórios, etc., mas deixa os conflitos maiores e agudizarem-se na região. Fernando, tua opinião sobre... Bem, eu tenho uma visão muito pessimista sobre a SADC e sobre o futuro da SADC dentro dessa perspectiva de como se funciona na SADC. A SADC tem 2 vertentes importantes, uma política e outra económica. A económica, desde que acabou a motivação anti-apartheid, quase que desapareceu. Porque se é que alguma vez existiu. Não, no tempo do apartheid, uma das formas de mobilizar fundos para a SADC era por via de que os Estados precisavam desses fundos para se defender da economia do apartheid. Moçambique, por exemplo, beneficiou de muitos fundos para as suas infraestruturas de transportes por causa de, por um lado, receber os efeitos quer da Rodésia,
quer da África do Sul, os ataques, os boicotes contra a nossa infraestrutura de transportes. E, portanto, isto permitiu modernizar linhas férreas, portos, nomeadamente o porta-aviões. Este elemento desapareceu e, portanto, os investimentos não vêm via SADC, os investimentos vêm através da cooperação bilateral. A questão da política, claro, enquanto permanecer isto de paninhos quentes com José Eduardo dos Santos, com Robert Mugabe, com Jacob Zuma, esta organização não vai à frente. Esta organização, por exemplo, precisa de pilares fortes. Os pilares fortes, à partida, são Angola e África do Sul. Olhemos os problemas que enfrentam as lideranças da África do Sul. Quem é que tem respeito pelo Jacob Zuma neste momento? Quem é que tem respeito por José Eduardo dos Santos, que mais uma vez está a tentar manipular o seu próprio partido para concorrer às eleições em 2018? Portanto, os dois... O presidente angolano é esse que praticamente não passa cartão a estes... Ainda por cima, quer ser respeitado em paralelo com a África do Sul, mas tem uma sobranceria terrível em relação a esta organização. Manda sempre o vice-presidente ou o presidente da Assembleia da República, e ele está de férias em Barcelona ou está em tratamentos médicos também em Barcelona. Portanto, as nossas referências na organização não são efetivas. Vejamos, por exemplo, o Zimbábue. O Tribunal Regional condenou a retirada das terras aos farmeiros. O Zimbábue conseguiu aprovar uma resolução da SADC, tirando os poderes, inclusivamente, cancelando a atividade do tribunal da SADC. Ou seja, as pessoas têm que se curvar referencialmente perante um senhor que, inclusivamente, a dar 2 passos, consegue cair, e é notícia não pela sua liderança, mas porque não consegue sentar-se na mesa da OOA ou noutro fórum internacional. Portanto, isto é um problema para a nossa organização regional. Muito bem, quero agradecer a vossa presença. O nosso tempo já expirou, tínhamos aqui uma fascina, ela está terminada hoje, vamos ter então a ocasião de olhar um overview, porque o tempo já não nos permite. Quero agradecer aqui a vossa presença, os nossos telespectadores que nos acompanham. Dizemos o nosso muito obrigado. Próximo domingo voltamos a encontrar aqui neste espaço. Boa noite.